Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar falando sobre os dons espirituais. No primeiro momento, nós nos ocupamos de trabalhar a questão em relação à necessidade de crer e buscar, ensinar acerca dos dons espirituais. E agora, nesse segundo momento, eu queria trabalhar sobre a apresentação desses dons espirituais, tá? De forma objetiva, tanto incluindo os dons ministeriais, que também, de fato, são dados pelo Espírito Santo. Então, alguns pormenores acerca do dons de variedade de línguas, dons de curas, profecias, isso aí será detalhado nas próximas oportunidades, tá? Então, vou procurar ser bem detalhista para não deixar passar pontos que são fundamentais. Se você observar, o estilo de linguagem que eu uso, ele é simples intencionalmente. Para quê? Para que a pessoa mais simples, até a mais erudita, possa compreender. A ideia é que você não fique sem saber do que eu estou falando, tá? Se você pegar Marcos 4,33, vai falar que Jesus lhes expunha a palavra conforme permitia a capacidade do ouvinte. Ou seja, Deus tem essa intenção de que sua palavra seja de fácil compreensão para todos. Então, é por isso que Jesus lhes expunha a palavra conforme a capacidade de seus ouvintes. Se ele está conversando com Nicodemos, você não é mestre em Israel? Como que você não sabe dessas coisas? Não parece uma palavra dura? Mas Nicodemos ensinava o povo. Então ele fala, se eu estou te falando de coisas terrenas, quanto mais de falar de espirituais, é aí que você não vai entender mesmo. Porque Jesus está falando de coisas extremamente profundas, mas só quem nasceu de novo, isso é, nasceu da água e do Espírito, nasceu do alto. A expressão ali, originalmente, nascer de novo, ela significa nascer do alto. Então, só quem nasceu do alto pode compreender algumas coisas preciosas do reino de Deus, né? De fato. Então, o que você precisa saber para entender esses estudos? Você só precisa ser nascido do alto. Tá? Você não precisa ser um doutor, você não precisa ser um PhD, você precisa ser alguém nascido do alto. Tá? Então, se no primeiro momento eu fui trabalhando a ideia de por que os dons espirituais eles são necessários e que se pregue, né? E existe uma sequência lógica para isso, que é o seguinte: a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, se você ouve, você crê. Se você crê, você passa a desejar. Se você deseja, você busca. E se você busca, você recebe, ok? Mas se você não ouve, então você não crê, porque a fé vem pelo ouvir. Então, a ausência de pregação, de ensinamento correto acerca dos dons espirituais, tem levado a igreja a não desejar, né? E, evidentemente, se você não deseja, você não busca. E o buscar não é buscar uma vez, é perseverar nessa busca, né? Pedir, né? Então, se você não busca, você não recebe. E se você não recebe, você não atua com essa ferramenta, qualquer que seja ela, tão preciosa para o reino de Deus. Eu estou falando qualquer porque tem variedade de dons, né? Então, o que acontece? Eu tenho procurado trabalhar isso aqui de modo que algumas pessoas, Deus vai clarear a mente dessas pessoas, elas vão entender a urgência e a necessidade de se buscar ensinar, né, também acerca dos dons espirituais. Muitas pessoas aprenderam de forma errada. E aí é um grande problema, porque Paulo, por exemplo, quando ele está trabalhando na igreja de Corinto, ele não está ali censurando aqueles irmãos como muitas pessoas pensam. Paulo não está dizendo, parem de falar em línguas, parem de profetizar. Não, nada disso. Ele fala, eu quero que todos vocês falem em línguas muito mais que profetizem. Ou seja, ele tinha interesse que eles buscassem, que eles estivessem atuantes, que nas suas reuniões houvesse a manifestação do poder de Deus através dos dons espirituais, isso para testemunho, né? Também para os dons, eles acabam sendo uma maneira de testificar aquela pregação. Mas além disso, Paulo queria que eles falassem nas suas casas, né? Vai falar em língua, vai orar em língua, ora na sua casa também. Principalmente, o detalhe que ele vai trabalhar é a ordem e a decência na igreja. Mas ordem e decência não é neutralizar os dons. Ele ainda fala que não se proíbe, é proibido proibir falar em línguas. Então, o que deve fazer? Instruir da maneira correta. Para muitos parece que isso aí é difícil demais, né? Ah, não, se for para instruir, eu prefiro eliminar.
Esse é o grande problema. Então, é muito estranho que vários cristãos eles não acreditam nos dons espirituais. Sempre vai ter um argumento ali, um motivo, né, para justificar o desprezo ou a desconfiança que essa pessoa tem nesse tema. Então, assim, eu reconheço, é evidente que há vários fatores ali que podem fazer uma pessoa ela desacreditar na manifestação do Espírito Santo por meio dos dons espirituais. E entre esses bloqueios você tem tradição religiosa, né, que muitas vezes vem em forma de doutrinas que vão negar a validade dos dons espirituais para hoje, por exemplo, o sensacionismo, né? Além disso, você vai ter escândalos gerados por pessoas que elas fingem, literalmente fingem, estar sob inspiração divina. Ou pessoas que não estão fingindo, mas elas estão utilizando os dons de forma errônea. É possível isso? Claro que é. É o que aconteceu em Corinto. Eles tinham os dons genuínos, ok? Mas a aplicação desses dons estava extrapolando aquilo que deveria produzir. O que deveria produzir? Todo dom espiritual ele tem que produzir edificação do corpo de Cristo. É esse o propósito dos dons. E eles não estavam promovendo, em sua grande parte, não na sua totalidade, mas em grande parte, não estavam promovendo essa edificação mútua. Eles estavam apenas promovendo uma edificação pessoal, que é válida, né? Mas desde que isso não atrapalhe o outro. É válido por quê? Porque se você estiver na sua casa e você estiver orando em línguas, por exemplo, a Bíblia fala que seu espírito ora bem. A sua mente fica infrutífera, você não entendeu o que você falou, mas não signifique que o seu espírito não foi fortalecido. Entende? Por isso Paulo fala, olha, se a sua mente não está entendendo, ore, você fala em línguas, então ore para que você possa então interpretar. Paulo está querendo que eles cresçam nos dons e não que eles diminuam. Ele não está querendo eliminar os dons, ele está querendo literalmente que eles amadureçam, que eles desenvolvam ainda mais esses dons que eles têm recebido do Espírito Santo. Tá? Então, de qualquer forma, se a pessoa ela parou de crer nos dons espirituais, seja pelo sensacionismo, né, negação da atualidade dos dons hoje, seja por causa de um escândalo específico, escândalo no reino de Deus acontece em várias áreas, né? Você não deixa de acreditar que existem professores de estudos bíblicos porque um professor falhou, ou ele fez alguma coisa errada, ou ele ensinou uma heresia, você não deixa, né? Então, assim, um escândalo ele vai acontecer. Jesus falou que é impossível que não aconteça escândalos, e não é só na área de dons espirituais, isso em qualquer área da vida cristã, tá? Desde as lideranças até qualquer pessoa, e qualquer membro, de qualquer forma, vai causar escândalo. Ai daquele que por ele vier o escândalo. Então, assim, existem pessoas que negam os dons, doutrina, tradição de homens lá e criam a ideia de que não existem mais os dons espirituais, não estão ativos. Existem as pessoas que fingem estar sob inspiração divina, tá? E eu até vejo que existem pessoas que, esses que fingem, estão fingindo da carne, mas não duvido que muitas pessoas que fingem abrem assim uma brecha para receber então espíritos malignos. Por exemplo, espírito de adivinhação, né? Aí você vê nas redes sociais de modo geral, vou falar assim, algumas pessoas se dizendo, eu sou o profeta, que eu revelo, que não sei o que lá, aquele tanto de baboseira, né? Tudo é eu. Quase só falta falar glória a mim, né? Então, assim, essas pessoas, elas literalmente não têm o fruto do Espírito. Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eles não têm mansidão, não têm humildade, não têm nada do básico de um discípulo de Jesus. Então, mas eles descobrem muitas coisas. Então, ou eles têm um espírito de adivinhação, ou eles são pessoas que estão ali vasculhando, como eu vi recentemente, uma pessoa que ela entrava em rede social de alguém, onde ele iria visitar, e chegava lá, dava supostas revelações. Mas isso é por quê? Porque está tudo na rede social. A pessoa, para onde que ela viajou, para onde ela pretende viajar, tem gente que posta tudo, absolutamente tudo. Então, esse falso profeta, né? Chegava lá e revelava tudo da vida da pessoa. Aí falava, cidade de tal país assim, que você esteve, eu sei que você estava lá, tá claro que sabe, a pessoa postou tudo. Então isso aí a gente vai falar posteriormente
num vídeo sobre falsos profetas. Talvez uma série de vídeos sobre isso, porque acredito que vale a pena falar muito sobre isso aí, tá? Então, assim, mas de qualquer maneira, seja por causa de alguém que fingiu, seja porque alguém usado pelo inimigo, a Bíblia fala sobre ministros de Satanás, isso a Bíblia deixa claro que até o próprio Satanás pode se transfigurar em um anjo de luz, né? Seja porque uma tradição humana de doutrinas errôneas, negando a validade dos dons, ou seja por alguém que genuinamente tem um dom e usou de forma incorreta e por isso você deixou de crer, a verdade é que tudo isso tem a mesma origem, a sua falta de fé, tá? Porque a sua fé tem que estar baseada na palavra de Deus e não nas circunstâncias. Porque se você ficar baseado em circunstâncias, meu irmão, você não vai fazer nada no reino de Deus. Você vai ficar totalmente infrutífero. Porque o que tem de pessoas é que elas, talvez por estarem iniciando a sua caminhada cristã, a gente tem que ter paciência com pessoas. E aí eu estou falando de todas as áreas da vida cristã, né? Ou pessoas que não têm compromisso com o reino e estão ali no meio, bagunçando. Se você ficar olhando só para isso, você nunca vai fazer o certo. E se Deus está te permitindo ver o que está errado, é para que você venha fazer o certo. Faça diferente, né? Então, a Bíblia, evidentemente, nos alertam sobre, as Escrituras vai nos alertar sobre os falsos profetas, tá? E tem muita referência aí e, inclusive, eu vou ler algumas referências aqui que eu anotei. Mateus 7, do 15 ao 20. Mateus 24, verso 11 e verso 24. Marcos 13, 22. Lucas 6, 26. Se eu estiver falando rápido, dá um pause, volta e anote, tá? Então, vou repetir. Mateus 7, 15 até o verso 20. Mateus 24, versos 11 e verso 24. Marcos 13, verso 22, Lucas 6, verso 26, 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 ao 22, importantíssimo, 2 Pedro 2, do 1 ao 22, e 1 João, primeira epístola de João, não é o evangelho de João, 1 João, capítulo 4, do 1 ao 6. Então, a Bíblia fala muito sobre falsos profetas e ela destaca que nós devemos discernir, sim. Precisamos discernir os falsos profetas. O que é discernir? Né? É julgar criteriosamente. Além disso, você vai precisar de julgar segundo a palavra de Deus. Bem, talvez essa palavra pode ser estranha para você, mas como assim eu vou julgar uma profecia? Se você tem que julgar toda a profecia, você tem que julgar a pregação, você tem que julgar o ensinamento, inclusive este que você está recebendo agora. Abre a Bíblia, vê se é isso mesmo, né? Você não pode, o maior responsável por cuidar da sua fé é você mesmo. E qual é a base? As Escrituras, a palavra de Deus. Agora, se você não tem a Escritura como a palavra de Deus, aí pronto, aí você não tem base nenhuma, você não tem referência nenhuma. Aí você vai seguir o que você quer, o que o seu coração te direcionar. Lembrando que o seu coração é extremamente enganoso e corrupto, né? A sua base é a palavra de Deus. Então, quando a gente for falar sobre profecia especificamente, a gente vai tratar sobre um pouco sobre esse assunto, porque por mais gostosa que seja a palavra, por mais deliciosa que seja a promessa, se ela não for bíblica, joga esse negócio fora, isso é do capeta, tá? Então, como que a Bíblia fala, onde que a Bíblia fala sobre julgar a profecia? 1 João capítulo 4, verso 1, diz assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito que apareceu de qualquer forma, agindo sobre qualquer circunstância, você dá crédito. Não. Né? Mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Por quê? João fala isso lá já no finalzinho do primeiro século, né? Ele fala, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Então, se naquela época já havia muitos falsos profetas, e olha, a igreja já tinha crescido bastante, né? Já tinha crescido muito mesmo. E já tinha muitos falsos profetas que saíram do mundo afora. As pessoas, eles são, absurdamente, eles são envolvidos. Guarde uma coisa, o joio, ele nunca fica satisfeito em ficar parado. Ele quer produzir fruto, fruto mau, mas ele quer produzir. Ele quer estar de frente, ele quer estar sempre nas lideranças, ele quer aparecer, ele quer
literalmente, vamos usar uma expressão, ele quer influenciar. Ele foi colocado ali com um propósito. O joio não sossega, ele não aguenta ficar quieto. Ele tem que se manifestar e produzir o propósito que ele foi colocado ali, né? Então, esses falsos profetas saíram mundo afora. Eles não ficaram em casa simplesmente com as suas heresias, com suas... Não, eles foram trabalhar. Por incrível que pareça, os servos do diabo também trabalham. E muito, não é pouco não, né? Então, assim... E isso, esse versículo, por exemplo, é uma das maiores provas, né, de que os profetas estão ativos até a vinda de Cristo. Por quê? Porque se você tem que distinguir entre o falso profeta, é porque existe o verdadeiro. Senão, João diria: todos os profetas são falsos. E não é isso que ele diz. Percebe? Ele diz: não acredite em qualquer espírito, mas provem os espíritos para saber se eles são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído. Ele não está dizendo todos que têm saído pelo mundo são falsos profetas. Não. Então, se há necessidade de discernir, evidentemente, é porque você tem muitos falsos, mas não todos. Isso é um detalhe muito importante. Então, assim, se a igreja tem que discernir entre o verdadeiro e o falso, em qualquer aspecto, né? Isso significa que ambos estão valendo dentro do contexto da nova aliança. Tá? Se não bastava condenar todo mundo como falso e pronto, está resolvido. Mas não é isso aí que vai ocorrer nesse versículo e outros também. Tá? Então, assim, a gente precisa ser humilde. Né? Talvez você aprendeu tudo errado, que não existe isso mais, etc. e tal. Errado, evidentemente. Então, precisa ser humilde para a gente estar pronto para julgar os falsos, mas também capacitados para reconhecer a atuação dos dons genuínos na igreja do Senhor, que é para a edificação do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, que é a igreja, sabemos que está sendo edificada ao longo da história até a volta de Jesus. Tudo bem? Eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido alguns pontos, possa ter dirigido você ao entendimento que nós não vamos ficar só nessa introdução. Talvez você pode só pensar que seja raso ou não, não sei. Mas, de qualquer forma, a intenção é que a gente venha desenvolver esse assunto e que você, ao ouvir esses estudos, possa fazê-lo de forma temente ao Senhor, reverente e também em oração. Isso possa motivar você a buscar, né, a desejar os dons primeiramente, a crer, a fé vem pelo ouvir, depois você creu, você deseja, e desejando você possa buscar. E quando eu falo você, não é o singular, é você e sua congregação aí, a comunidade ao seu redor, a igreja, né? Que você e sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, que vocês possam crer, desejar, buscar, receber e posteriormente exercer esses dons para a edificação do corpo e ministrar a bênção para outros irmãos também. Tudo bem? Eu não posso esquecer de falar, deixe o seu joinha aí embaixo. E se você, por acaso, tem o interesse de apoiar o nosso ministério, a maneira mais prática de fazer isso é participando da nossa comunidade. Tem muitos benefícios em você participar da comunidade. Um deles é que a gente tem lives toda semana. Toda semana a gente tem lives onde a gente apresenta estudos bíblicos, né? Terminamos recentemente de fazer o estudo do livro de Daniel, capítulo a capítulo. Então fizemos ao todo 14 estudos, são 12 capítulos, mas alguns capítulos são um pouco mais complexos para fazer num dia só. Então nós fizemos 14 reuniões. Ao terminar os estudos, a gente abre um espaço para os irmãos tirarem suas dúvidas, tá? E se você não pôde participar aquela semana, você viajou e não deu para participar, não tem problema, as aulas ficam gravadas para você assistir posteriormente. Além disso, você tem todos os livros que eu escrevi sobre os dons espirituais em formato e-book para você ler de forma digital. Se você não quiser ler, você pode ouvir ele, né, em formato de audiobooks, tá? Isso também está lá dentro da comunidade. PDFs para crianças, jovens, adolescentes, para didático, né, bíblicos didáticos, com cruzadinhas, caças-palavras, né, enfim, caça-palavras, né, se eu não me engano, não tem um S no meio.
e outros materiais para você poder baixar. Os vídeos do canal aqui do YouTube, eles estão lá dentro sem propaganda, né? O ambiente é bem limpo para você. Vários podcasts para você ouvir estudos bíblicos em áudio com a tela desligada. É muito legal isso aqui. E, enfim, tem uma série de outras coisas lá, mas de qualquer forma, você precisa entender que se você está na comunidade, o seu propósito principal é nos apoiar, é apoiar o nosso trabalho, e isso aí é uma forma que eu tenho de poder agradecer você, tá? Além disso, cursos exclusivos dentro dessa comunidade, né? Você tem lá, por exemplo, alguns cursos sobre feminilidade bíblica, hebraico bíblico para iniciantes, introdução ao grego bíblico e vários outros cursos que vão sendo colocados lá, né? Então, algumas respostas precisam ser mini cursos, por exemplo, quem apareceu para Saul, né, naquele evento de 1 Samuel, capítulo 28, sobre a filha de Jefté, essas curiosidades que demandam um pouco mais de tempo vão sendo formados lá como mini cursos também e outras coisas. Se você tiver dúvida, lá tem como você colocar suas dúvidas e, além do mais, o mais importante, nas próprias lives semanais, você tem a oportunidade de pessoalmente fazer as perguntas e a gente poder estar te ajudando aí, tá bom? Então peço que você considere a possibilidade de apoiar o nosso trabalho por meio da comunidade que eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Aliás, vai estar na descrição e no primeiro link fixado, tá? Lembro você de conferir se você está inscrito no canal, deixar o seu joinha aí, né? E compartilhar esse vídeo com todo mundo que você puder compartilhar. E até os próximos vídeos, se Deus assim permitir, ore por nós. Fica com Deus.